Graça e paz, meus irmãos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos entram por ela. Agora, estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. E poucos há quem a encontre. Está registrado, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 13 ao 14. O que é que esse texto quer nos ensinar? Porque Deus deixou esse texto registrado na Bíblia. Veja bem, na maneira teológica, nesse ensinamento, Jesus Cristo, o nosso Jesus, apresenta uma metáfora para explicar, meus irmãos, duas realidades espirituais. É isso que o texto vai nos ensinar. Duas realidades espirituais, dois caminhos possíveis para a vida humana. O caminho largo representa o caminho da autonomia humana, onde as pessoas, meus irmãos, vivem segundo seus próprios desejos e valores, sem considerar, veja bem, sem considerar a vontade de Deus. Esse caminho parece fácil, não é? Aos olhos do homem e popular. Por isso muitos o seguem, muitos escolhem viver nesse caminho. Agora, já a porta estreita, simbolicamente, o caminho do discipulado. Seguir a Cristo convém e envolve arrependimento, transformação interior e disposição para viver, entenda, de acordo com os princípios do reino de Deus. Por isso que é uma porta estreita. Viver de acordo com o reino de Deus neste mundo é um desafio. Teologicamente, aqui Jesus mostra que a vida espiritual não é determinada, meus irmãos, apenas pela intenção ou pela religiosidade externa, mas por uma decisão consciente de seguir o caminho que conduz à vida. Quando decidimos seguir o caminho que conduz à vida, não é por impulsos, momento de emoções, não. É conscientemente. O caminho estreito não significa uma vida sem alegria, entenda. Mas uma vida orientada pela verdade e pela vontade do nosso Criador. Entendeu o que eu quis dizer? Esse texto é poderoso, nos ensina muita coisa. Em muitos momentos, o caminho mais fácil parece o mais atraente. E não é verdade? A pressão social e cultura frequentemente incentiva escolhas rápidas e superficiais, meus irmãos. Mas Jesus nos lembra que o caminho que conduz à vida verdadeira, nem sempre, meus irmãos, é o mais popular. Nem sempre é o mais popular. Seguir a Cristo exige escolhas conscientes, compromisso e fidelidade a Ele. Por isso que é um caminho estreito. Eu vou deixar de fazer a minha vontade, fazer a vontade daquele que me amou e morreu na cruz do Calvário para me libertar do pecado da morte. Hoje reflita sobre as decisões que têm orientado sua vida. Pare para refletir se vale a pena seguir os seus desejos ou aquele que o mundo ensina. A vida verdadeira, meu irmão, começa quando escolhemos caminhar pelo caminho que Cristo nos mostrou. E onde é que a gente encontra as orientações de Deus e de Jesus? Na Bíblia. E essa que acabamos de ler em Mateus, capítulo 7, é uma delas. Ele nos alerta que existem dois caminhos e que devemos escolher com a nossa consciência e discernimento adquirido pela sua palavra e nos mantermos no caminho onde Jesus está lá no final nos esperando de braços abertos para nos acolher e nos dar vida eterna. Eu não vou procurar um caminho largo, desejoso, cheio de prazeres temporários, onde uma alegria é uma alegria passageira. Muitos percorrem esse caminho por causa dos desejos
do seu coração, porque esse caminho oferece muitas coisas, mas nenhuma delas lhe dará a vida eterna. Só o caminho estreito, o caminho da redenção, do arrependimento, do amor àquele que nos amou primeiro. É o caminho estreito, irmão. Hoje, se dedique, faça da sua vida uma maneira de mostrar que você decidiu andar no caminho estreito. Você está lendo a Bíblia, está meditando sobre ela diariamente, está colocando em prática aquilo que ela ensina, suas orações com Deus está provando que você tem um relacionamento com Ele íntimo. Você ora a Deus todos os dias, meu irmão. Você conversa com o seu Deus todos os dias. Você louva, dá honra e glória a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida e vem fazendo. Você vai para a igreja se relacionar com os irmãos para poder aplicar o conselho que a própria Bíblia diz, encorajar uns aos outros até que chegue o fim, o grande dia. Meu irmão, o caminho que conduz à vida é o estreito. Não busque fazer os seus desejos. Não reaja de uma maneira ingrata pelaquilo que Deus fez por você. João 3,16, Ele amou tanto o mundo que enviou aquele que Ele mais amava, o seu Filho. Você vê como Jesus ele veio, sentiu nossas dores, curou doentes, alimentou famintos e disse que todo aquele que nele cresce, mesmo que morra, ele traria de volta a vida, mas uma vida eterna. Ele disse também sobre um reino que viria, mas que já reina dentro de cada um de nós. Porque se você se rende a Jesus, você se torna um súdito desse reino. Porque você escolhe andar no caminho estreito. E todo aquele que anda no caminho estreito é um súdito do reino de Deus. E ele disse que quando voltar, o reino virá por completo sobre cada um de nós. E ele ainda promete que não haverá mais dor, nem sofrimento, e nem a morte para nos esmagar. Porque ele será o nosso rei. Jesus está lá no final do caminho largo, irmão. Ou do caminho estreito. Ele está vendo nossa caminhada. Ele sabe das nossas dores. Mas ele pede para a gente persistir em caminhar nesse caminho. Filhinhos, eu venci o mundo. Você também vai vencer o mundo. Porque eu estarei convosco até o fim do sistema de coisas. Lá em Mateus 24, no finalzinho do capítulo 24, ele diz isso. Ele estará com cada um de nós até o fim. Porque ele está lá no final do caminho estreito, de braços abertos, te esperando. Continue andando nesse caminho. E se você não anda, se renda a Cristo por completo. Haja com discernimento e conhecimento adquirido da sua palavra. Pratique na sua vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Que essa palavra de Deus fique no seu coração. Abra seus olhos. Não deixe a nuvem da maldade que paira sobre esse mundo te deixar cego. Abra os seus olhos. Enxergue a luz que é Cristo. Ele está lá no final do caminho estreito, brilhando, te esperando de braços abertos. Quero te encontrar lá, meu irmão. Se renda a Jesus. Ande nesse caminho. Se renda a Jesus por completo. Em nome de Jesus. Amém?